Hi guys, pedido para eu falar isso. Eles adoram falar hi guys. Olá pessoal. Sabe como é que fala em Portugal? Oi Malta. Em Portugal, Malta, tipo aí pessoal, galera, é Malta. Tem história Depois qualquer dia eu vou contar histórias de algumas coisas de português de Portugal. Que você vai falar assim, não, mas aí eu vou pedir para tirar as crianças da sala. Mas eu vou falar porque é legal. Porque não é palavrão. É muito engraçado, depois eu conto. É muito legal isso. Vocês vão falar, não acredito. Bom, verbo abundante. Isso é maravilhoso, gente. Então vamos lá. Verbo abundante. Vamos falar de forma geral os verbos. Eu quero que vocês guardem as 3 terminações importantes dos verbos, né? Presente, passado. Lembrando que passado, gente, é a mesma coisa que pretérito perfeito. Quando alguém fala pretérito perfeito, é o passado normal, tá? O termo técnico é pretérito perfeito, que é o passado. Presente, passado e participo. O participo passado é a terceira coluna. O que é o participo passado? O verbo regular termina em ado ou ido. Por exemplo, comprado. Entendeu? Vivido. Então, isso é o particípio do verbo viver, vivido. Comprado é o particípio do verbo comprar, que o passado, o pretérito, é o comprou. Isso é básico, tá? Quer dizer, básico para quem sabe, mas muita pessoa está relembrando. E que nem eu falo, a pergunta de um pode ser tão bobo, mas ele tem dúvida, né? Pode ser fácil para uns, outros não. Então, guarda aí. Presente, passado e particípio. Depois a gente fala de futuro do pretérito imperfeito, depois. Vamos falar exclusivamente de verbos. E existe aquele verbo que chama verbo abundante, que ele tem as terminações chamadas de breves ou curtas. O que é o verbo abundante? Ele tem 2 particípios, além do a do ido, ele tem um outro. Então vamos pegar aqui o verbo morrer, por exemplo. O verbo morrer é morrer, morreu, morto, morrido. Isto é, ele tem 2 particípios, pode ser morto ou morrido. Imprimir, imprimiu, imprimido ou impresso. Limpar, limpou, limpo ou limpado. Aí você fala assim, eu não falo morrido. Talvez você não fala porque você acha estranho e acha errado. Mas tem que saber quando que usa. Que uma pessoa falou assim para mim uma vez, quando eu dava aula. Para mim, imprimido não existe. Eu falei, você está redondamente enganado. Eu só falo impresso. E de repente você pode estar usando o impresso errado. Vamos à regra. O que termina em ado ido é o regular, tá? Por exemplo, comprado, limpado, morrido. E o outro, que muda completamente, é o irregular. Limpo, morto, ok? Use o particípio regular com ado ido, com o verbo ter e haver. Guarde isso. Quando eu cheguei lá, ela havia limpado a casa, não é limpa? Ela havia limpado a casa ou ela tinha limpado a casa, não soa bem? Ele tinha morrido no acidente. Ele havia morrido no acidente. Olha como está bonito. Então, a do ido, você tem que usar o ter ou haver. Ela havia limpado a casa, ela tinha limpado a casa quando eu cheguei lá, perfeito. E o irregular, que é limpo, morto, impresso, deixa eu falar o imprimir também, junto aí. Ele já tinha imprimido o exercício. Não é tinha impresso não, hein? Se você falou tinha impresso, errou. A terminação a do ido, o meu amigo Rodrigo, que também é professor, está na Suécia, ele vai adorar isso, que ele adora a língua portuguesa, ele está me elogiando sobre o verbo ver, que ele disse que aquilo é uma surpresa para ele. Se você vir aqui, se você vir o fulano, ele falou, nossa, Wilson, ele adorou aquilo. E quando eu pedi o papel, ela já havia imprimido, ela já tinha imprimido o papel. Tá correto. Agora vamos para o irregular. Impresso, morto e limpo, por exemplo. Isso é exemplo, tem vários verbos assim. Esse você usa com o verbo de ligação, que é o ser estar. Somente isso. A casa foi limpa. A casa estava limpa.
A casa foi limpa por ela. Ó, ela havia limpado a casa foi limpa por ela. Isso é voz passiva. A casa não foi limpada por ela, foi limpa por ela. Entendeu? O exercício foi impresso. Aí não foi imprimido, porque tem que ser com o verbo haver e ter. Tinha imprimido e havia imprimido. Ficou claro? O verbo ser está, que é o verbo de ligação. Você também fala foi impresso, mas não é foi do verbo ir, é do verbo ser está. O exercício foi impresso. A casa foi limpa. Ele foi morto num acidente. Ah, Wilson, então vamos lá. Ele tinha morrido num acidente, está correto. Ele havia morrido num acidente, está correto. Ele foi morto num acidente, está correto. Caramba, como é que eu não pensei nisso? Então guarde isso. Com ter e haver, se usa a terminação a do ido. E a irregular, você usa com o verbo ser está. O exercício foi impresso, a casa foi limpa e ele foi morto. Ficou claro? Tome cuidado, que tem verbo que é irregular e não tem não é abundante. Por exemplo, o verbo escrever. Escreveu, escrever, escreveu, escrito, não tem escrevido. Aí você só pode falar o exercício foi escrito, porque não dá para falar tinha escrevido. Então não dá para usar o tinha e o ter aí, o tinha e o haver, porque esse não é abundante, tá? Outro verbo que não é abundante e é irregular, o verbo fazer. Fazer, fez e feito, não é fazido. Se fosse fazido, eu podia usar tinha fazido e havia fazido. Não dá, olha que feio. Então, o exercício foi feito. Esse é um verbo irregular, mas não é abundante. Se só usa com o verbo ser está. Ficou claro? 7 minutinhos, passa rápido. Gostaram? Me fala o que acharam do verbo abundante. Muito legal. Agora você sabe usar morto e morrido. Limpo e limpado. Então, para fechar, ele havia morrido, ou tinha morrido, ou foi morto. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima dica do Wilson.